Bem-vindo, alunos, aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química. A aula de hoje é na Química 3, é a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Nós havíamos estudado até então a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Hoje nós vamos acrescentar as ramificações. Vamos lá para a aula então. Antes de entender a nomenclatura, nós temos que saber o que é o radical. Então, inicialmente, nós vamos entender que o radical também é chamado de grupo substituinte. Esse grupo substituinte, ou radical, é qualquer grupo de átomos que aparece com frequência nas moléculas. Eles têm nomes específicos, já existe uma tabela com os principais radicais. Aqui nós vamos entender um pouquinho de como surgiu o nome desses radicais, que seria o prefixo pela quantidade de carbonos com o final il ou ila. Então, se nós tivermos, por exemplo, um carbono apenas, já sabemos que esse carbono é met. Para um radical, ele vai ser um radical chamado metil ou metila. Se tiver dois carbonos, como o H3CCH2, ele é um radical et, chamado então de etil ou etila. Existem outros radicais importantes, por exemplo, quando nós tivermos um radical com 3 carbonos, ele é propil, mas nós podemos ter variação desse propil. Então nós também podemos ter um outro radical com 3 carbonos, que também é propil. Observe que, nesse radical propil, a ligação dele na cadeia principal se dá pelo meio e no outro pela extremidade. Isso tem uma diferenciação em que um vai ser chamado de isopropil e o outro de N-propil. Também existem radicais com 4 carbonos. Quando falamos de 4 carbonos, nós lembramos do but, 4 carbonos. Então, os radicais com 4 carbonos são chamados de butil. Porém, esses 4 carbonos podem ter ligações que se dá pelo um carbono secundário, ou pela extremidade, ou por um carbono terciário. Nesse caso, ele vai ter uma letrinha na frente, chamado sec, N, iso ou terc. Mas não se preocupem com isso, que tem uma tabela específica dos radicais. Aqui nós também temos outros radicais importantes, como fenil, benzil, naftil e assim por diante. Mas sempre que a gente precisar, a gente pode estar consultando esses radicais aqui. Essa tabela que eu estou trazendo é a tabela do livro do terceiro ano de Química. Aqui eu coloquei uma parte da tabela. Observe que nós temos na primeira linha o radical chamado metil. Ele é um radical de apenas um carbono, por isso metil. Aqui na segunda linha nós temos o radical chamado etil. É um radical que tem 2 carbonos, por isso et. Aqui na terceira linha nós temos o radical chamado propil, um radical de 3 carbonos, por isso prop, o radical propil. Aqui na quinta linha nós temos o radical butil, que é um radical de 4 carbonos, com a ligação na extremidade, por isso butil. E temos as variações dos outros radicais, e aí vocês vão estar consultando dependendo do exercício. E essa é a tabela antiga da quantidade de carbonos, que vocês já conhecem, indo de 1 até 9 carbonos, met, et, prop. Lembra, se tem um carbono é met, 2 é et, 3 é prop. Se tem ligação simples é an, se tem ligação dupla é en. E aí você, sendo hidrocarboneto, termina com o, como metano, eteno e assim por diante. Agora, antes de dar o nome completo da molécula, nós temos que entender o que é a cadeia principal. Antes nós só tínhamos uma cadeia normal, ela já era a cadeia principal. Então a cadeia principal, e aí vocês têm que anotar isso no caderno de vocês, ela tem que ter o maior número de insaturação. Então se a cadeia principal tiver dupla ligação, você observa ela, maior número de ramificação, que são os radicais que vão aparecer, e o maior número de átomos de carbono. Olha só aqui um exemplo. Isso não é mais uma cadeia normal, ela é uma cadeia ramificada. Como aqui não tem dupla nem tripla ligação,
A gente vai se preocupar com a maior quantidade de átomos de carbono em sequência e o maior número de ramificações. Então, aonde dá a maior quantidade de carbonos? A maior quantidade de carbonos é essa que apareceu selecionada. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Só que aí, se você observar, sobrou isso aqui, que é o que a gente vai chamar de radical, esse aqui, que é mais um radical, e esse aqui, que é mais um radical, que são os radicais que eu apresentei anteriormente. Vou voltar lá na tabelinha para vocês observarem aqui. Ó, olha aqui na tabela. Radical de um carbono é o MET, radical de 2 carbonos é o ET. Vou voltar lá naquele exemplo que eu estava apresentando. Está aqui. Cadeia principal, maior quantidade de carbonos, e o que sobrou, o radical de um carbono, mais um radical de um carbono e mais um radical de 2 carbonos. Então, além de você fazer a nomenclatura que você já tinha aprendido anteriormente, nós temos que fazer a nomenclatura desses radicais e introduzir nessa molécula inteira. Mas vamos continuar aqui com os exemplos. Aqui nós temos uma outra molécula e observe que essa molécula tem uma dupla ligação. Essa dupla ligação, ela tem que fazer parte da cadeia principal, é obrigatório. Então eu não posso fazer uma contagem pensando em quantidade de carbonos dessa maneira aqui. Por que eu não posso fazer isso aqui? Porque desse jeito eu não estou utilizando a dupla ligação. E quando tem dupla ligação, ela tem que fazer parte da cadeia principal. Temos aqui então que observar que a cadeia principal, pegando a dupla e tendo maior quantidade de carbonos, é essa que está selecionada. O que não é cadeia principal, a gente chama de radicais. Observe novamente que aqui a cadeia principal tem 8 átomos de carbono e aqui nós temos um radical com 2 carbonos, que é o radical etil, e 2 radicais de um carbono, que é o radical metil. Aqui embaixo, aqui não temos dupla ligação. Então, a maior quantidade de carbonos é essa linha que foi selecionada. Aqui nós temos 7 átomos de carbono e o que sobrou, que não está dentro da cadeia principal, é a nossa ramificação. Essa ramificação, então, com 2 carbonos etil e um carbono metil. Então, a gente está aprendendo a selecionar a cadeia principal, a identificar a cadeia principal. Bom, se a gente já sabe então marcar a cadeia principal, os grupos que não pertencem à cadeia principal são os grupos substituintes, que são os radicais. Nesse caso, como eu já tinha marcado antes, agora que está selecionado, nós temos esses radicais aqui marcados na nossa cadeia principal. Essa cadeia principal deve ser numerada a partir da extremidade mais próxima da característica mais importante. Qual é a característica mais importante na cadeia principal? Primeiro, são as insaturações. Quem são as insaturações? Ligação dupla ou ligação tripla, se houver. Depois, se não tiver ligação dupla ou tripla, quem é a característica mais importante? O radical. Nesse caso, nós temos aqui uma dupla ligação. Então, eu vou ter que numerar a minha cadeia principal. Eu começo a numerar a partir da dupla ligação. Então, onde está ali a dupla? O carbono 1, o carbono 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui, nessa minha cadeia, eu vou escolher então a cadeia principal, que nós vamos dar o nome agora para ela. Vamos achar a cadeia principal. Como não tem dupla ligação, a maior quantidade de carbonos. Agora nós vamos numerar os carbonos da cadeia principal. Como aqui não tem dupla ligação, nós começamos a numerar da extremidade onde está mais próximo o radical. Como o radical está mais na direita, começamos a numerar da direita para a esquerda. Olha só, carbonos de 1 a 7. Agora nós vamos dar o nome dos radicais. E esses nomes depois têm que ser em ordem alfabética. Nós vamos identificar o nosso grupo funcional, nosso radical. Nós temos um radical de 1 carbono e um radical de 2 carbonos. Se voltarmos lá atrás, naquela tabela que eu apresentei, o radical de 1 carbono se chama metil. E o radical de 2 carbonos se chama
etil. O metil está no carbono de número 3, observa só. E o etil está no carbono de número 4. Como é que a gente dá o nome da molécula? Começando por ordem alfabética. Quem vem primeiro? Primeiro vem o etil, depois o metil. Então aqui embaixo, observem só, nós temos assim, 4-etil, 3-metil. E a nossa cadeia principal corresponde ao que já tínhamos feito antes. A nossa cadeia principal é essa cadeia aqui, que tem 7 carbonos. E se ela tem 7 carbonos, ela é chamada de hept. Se ela só tem ligação simples, ela é an. Por ser só hidrocarbonetos, ela é o heptano. E isso vocês já aprenderam na parte anterior. O que a gente acrescentou? Na frente deste heptano, nós acrescentamos os radicais. Quais são os radicais? O radical etil e o radical metil. Anotem isso no caderno, isso é um exemplo importantíssimo. Essa aqui é a nossa molécula anterior. Então aqui nós temos o quê? Cadeia principal, que eu já tinha apresentado para vocês. Os radicais. Numerando a cadeia principal, ela vai de 1 a 8. Observe que o radical chamado etil está no carbono 2, o radical metil está no carbono 3 e outro radical metil está no carbono 5. A cadeia principal é oct, só que lembra que tem que numerar colocando a dupla ligação, o númerozinho dela no meio, então é oct-1-eno. Como fica o nome desse composto? Começando pelos radicais em ordem alfabética. 2-etil. Quando eu tiver mais que um dos mesmos radicais, você coloca um di, um tri ou um tetra na frente. Como tem 2-metil, a gente vai colocar na frente do metil dimetil. E o número deles? Um radical metil está no carbono 3, o outro está no carbono 5. E por último, a cadeia principal, oct-1-eno. Olha como fica o nome: 2-etil, 3,5 dimetil, oct-1-eno. Revisem novamente aqui o vídeo para aprender e para entender como se dá o nome desses compostos. Aqui nós temos um exercício onde a cadeia principal está marcada. Vamos numerar a cadeia principal. O radical etil, que está em vermelho, e os dois radicais metil em verde. Aqui, cadeia principal, temos os radicais, numeramos a cadeia principal, temos 3 radicais metil e 1 radical etil. Começamos pelo... Desculpe, aqui nós temos 3 radicais metil e um radical de 3 carbonos. Olhando lá na tabela, esse radical de 3 carbonos é chamado de propil. Então, esse radical é o propil. Por isso o nome fica 2,3,5 trimetil, 4 propil. O heptano, lembra, vem daqui de cima porque nós temos 7 carbonos, por isso é hept. Aqui, cadeia principal, radicais metil, 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 radical de 3 carbonos, propil. Numera a cadeia principal, sempre mais próximos aos radicais, ela começa assim, ou se tiver dupla, próximos à dupla. Nós temos então um radical metil no carbono 2, um radical metil no carbono 3, um radical metil no carbono 5 e um radical propil no carbono 4. A cadeia principal é heptano. Começamos a nomenclatura em ordem alfabética, então primeiro o metil e depois o propil, lembrando que esse tri ou esse di não entra na nomenclatura, e sim por ser metil que vem antes de propil. Então é 2,3,5 trimetil, 4 propil, heptano. Cadeia principal novamente. Olha a maior quantidade de carbonos. Radical metil e aqui radical de 2 carbonos é o etil.
numera a cadeia principal. A cadeia principal aqui vai ter 10 carbonos, 10 é DEC. Os radicais metil no carbono 4 e 5 e o radical etil no carbono 4. Nomenclatura primeiro, começa com o E, então é 4-etil, depois 4,5-dimetil e decano, porque nós temos 10 carbonos. Quando os hidrocarbonetos forem de cadeia mista, cadeia fechada e cadeia aberta, nós vamos fazer a contagem como era antigamente também. Nós temos aqui o radical chamado metil, é um radical de um carbono só. Aqui nós temos um ciclo, e esse ciclo tem 5 carbonos, então antes você só falava ciclo pentano, você acrescenta o metil na frente. Aqui nós temos um radical metil novamente, e esse cara se chama benzeno, então é o metil benzeno, também chamado de tolueno, que é um solvente. Aqui nós temos 2 radicais, aí a numeração é dada pela ordem alfabética. Radical metil, radical etil, por ordem alfabética. No carbono aqui 1 vai ser o radical etil e depois o 2 o metil, para dar o menor número possível, por isso que foi da direita para a esquerda. Aqui nós temos no carbono 1 o etil e no 2 o metil, ficando 1 etil, 2 metil, o ciclo pentano. Aqui embaixo nós temos ordem alfabética também, sempre para dar o menor número possível. E havendo mais de 2 grupos substituintes, a numeração é dada de modo que o segundo tenha o menor valor possível. Então o segundo tem que dar o menor valor. Então aqui eu tenho que numerar desse jeito. Mas a ordem sempre em ordem alfabética. O etil, o metil, ciclo hexano. Voltei ali para vocês verem melhor. Isso. Revisem essa videoaula, refaçam esses exemplos no caderno de vocês, porque na próxima aula estaremos trabalhando com os exercícios. Se vocês tiverem o seu livro, vocês podem seguir a tabela, senão vocês têm que pegar o material aqui com o professor, no site do professor Rodrigo ou no Google Sala de Aula. Boa aula, boa semana a todos!